Mas isso aqui, porque o, como se diz, Dá uma atualizar na página. Como se diz, o Vicente... Tem que colocar um código aqui? Ele colocou? Ah, já? Olá, pessoal, tem alguém aí já? Vai mais 10, né, 10 minutos, nós vamos começar. Coloca aqui embaixo de onde vocês são, né, para eu saber aí de quantas, né, de quais regiões do Brasil vocês estão aí conectados, né. Aqui no sul tá meio frio, tô de malha. Vamos lá, vou postando aqui embaixo aí. Abaixou para ver de onde que são. Vamos lá, mais 10 minutos. Tem que ver de onde eles são. Olha para baixo, os comentários eles ficam em cima e embaixo. No sul. Da onde vocês são? Muito frio? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Não. De onde vocês são? Perfeito. Gente, mais 8 minutinhos nós estamos começando. Vamos botando aqui embaixo de qual, né, região do país, ou até mesmo de fora, se for alguém de fora aí. Comenta aqui embaixo aí para eu saber de onde vocês estão. E daqui a pouco a gente começa aí. Tomar um chimarrão porque aqui tá frio. Chimarrão com gengibre, né? Gengibre, um alimento termogênico ótimo aí para quem quer reduzir gordura. 8 minutos. Então, estamos revisando aqui, estão vendo os comentários das pessoas. Tem... Nossa. Cancelou. Bem... E pessoal, já estão por aí? Escreve aqui embaixo para saber de onde vocês são. Falta 6, 7 minutos a gente começa aí, né? Vou começar no horário em ponto, às 8 horas da noite, horário de Brasília. Beleza? Mano, chimarrão. Como é que tá aí? Tá quente? Tá frio? Aqui tá frio. Acho que tá uns, sei lá, 8 graus aqui, por isso eu tô de malha. Mas daqui a pouco esquenta, aí eu tiro.
Fukushima. As pessoas falando a respeito dos alimentos, tem dúvidas a respeito dos alimentos. Gente que perde medidas, mas não o peso. Vou ter que anotar aí pra gente ver depois. Mais 5 minutinhos, a gente tá começando daí. Coloque aqui embaixo de onde vocês são. Tem alguém aqui do sul do país, tem alguém do norte, centro-oeste, nordeste, sudeste. Comenta aqui embaixo para saber de onde vocês são. As pessoas vão entrando. E a gente tem que, né, vamos tentar seguir o horário e começar às 8 em ponto. Para que ninguém perca. Tem cadastrado mais, não cadastrado mais. Gente que subiu de peso depois da gravidez, nos escreve Rafaela. Então, não tem ninguém botando aqui de onde estão aqui. Não, 4 horas. Os atuais eles iniciam no mesmo. Chimarrão com gengibre, geralmente deve ser. Chimarrão com gengibre, Vicente, grande Vicente. Vicente disse que agora tá só a cabeça, né? Que tá de lado, parece que ele já foi, de tão magro que ele tá, né? É isso aí, Vicentão. É uma figura. Gente que fica muito dolorida, mesmo que está no nível iniciantes. Não se escreve. Toma mais um aí. 3 minutinhos, pessoal. Vai escrevendo aqui embaixo de onde vocês são na região do Brasil, né? Deixe-me saber. Gente que tem problema no joelho, pergunta se pode fazer. Gente que vem de Cutiê, Paraíba. Paraíba, nossa, que vem. Nossa, um abraço aí pessoal da Paraíba aí, né? Legal. Quem mais? Canoas, ó, região metropolitana de Porto Alegre, pertinho de mim aí, hein, Aline? Legal. Na Itália, mas não vou pensando na pizza não, eu tenho um problema de... Nossa senhora, mora na Itália, Net, meu Deus, que horas é aí, Net? Pelo amor de Deus, que horário é? Saber, São Paulo, sempre tem, São Paulo capital é um grande percentual de pessoas de São Paulo. Vitória, Espírito Santo. De Vitória também, a Dulce Guedes, olha, não me é estranha, Dulce Guedes, já devo ter visto você por algum comentário, hein? Pessoal, 3 minutos, daqui a pouco estamos começando. Vamos falar, né, sobre algo que para tentar facilitar cada vez mais a vida de vocês aí. Porque eu sei que às vezes, apesar de até de ser simples, né, as dicas e até mesmo o sistema, existem alguns empecilhos que algumas pessoas, né, acarretam aí. Então a gente vai tentar fazer com que vocês, né, eliminem esses empecilhos.
60, isso aí, pessoal, tá chegando. Da onde mais são as pessoas? 2 minutos, vamos lá. 1h da madrugada vai virar coruja. Anete Soares vai virar coruja, mas é por uma boa causa, né, Anete? Sei que é por uma boa causa. Deixa eu ajeitar aqui. 2 minutos a gente começa aí. Tá? 1h. Vamos lá. Daqui a pouco estamos começando. Vai botando aqui embaixo, hein? De onde vocês são. Não para. Não para, não para. 22. Tá gravando aí. Pessoal, estamos online aí, falta 1 minuto. Não mexe. Tá. Vê se tá. O pessoal tá. Vamos ver, 74. Da onde são as pessoas? Vamos começar 1 minutinho para começar. Vamos ver aqui. Alô, alô. E aí, pessoal, mais 1 minuto. A gente começa. Um minuto. Tudo certo aí? Coloca aqui embaixo mais 1 minuto, o pessoal está entrando. Continua colocando aqui embaixo de onde vocês são. Eu conhecer melhor vocês. Esquentou. Agora esquentou. Tomei chimarrão com gengibre, esquentou. Vamos ver. Pergunta se estão ouvindo você, de repente. Como? Pergunta se estão ouvindo você. Vocês estão. Tá todo mundo me escutando direitinho aí? Como é que tá o áudio? Tá bom? Vamos começar. Começar aqui. Minas Gerais também, tem pessoal de Minas Gerais. Então tá, mais 1 minuto. E vamos começar. Só ajeitando aqui as coisas. A gente pode começar. Todo mundo escutando? Estão escutando? Esses aí são os velhos, os velhos. Tem que ser lá embaixo, os novos comentários. Tá. Então tá, pessoal, acho que vamos começar, né? Agora é 8h, 8h01 na real, né? Passamos 1 minuto. Tá esperando o pessoal entrar na sala. Queria agradecer, né, a presença de todo mundo que está aqui, né? As pessoas que estão aqui agora realmente estão comprometidas, né, em mudar de vida, enfim, né, em buscar algo, né, para melhorar a situação atual, até mesmo, né, dar um passo rumo à felicidade, enfim, porque autoestima e corpo, né, tá totalmente ligado. E antes de eu começar aqui, a gente vai tentar sanar as maiores dúvidas, né, de você que já adquiriu o sistema Aqui de 48 horas, porque a gente sabe que mesmo tendo o melhor sistema, né, as dicas, a maioria delas sendo simples e fáceis de implementar, existem alguns empecilhos que algumas pessoas passam. Então, o objetivo é fazer com que com essa aula aqui, né,
que vai direto, né, no ponto, né, você consiga eliminar esses empecilhos. E já que a gente está aqui, agora é 8 horas, 8 e pouco, muitas pessoas podiam estar vendo novela, muitas pessoas podiam estar, sei lá, num barzinho tomando cerveja, né, jantando com os amigos, mas não estão aqui. Então, por isso, eu peço que vocês mantenham o maior foco possível, porque o que eu vou falar aqui são coisas simples, mas que podem mudar completamente a vida de vocês a partir do momento que acabar essa aula. Tá? Então, fecha o Facebook, desliga o Skype, coloca o celular no modo avião, tá? E se você estiver no quarto, em qualquer lugar que você esteja, fecha a porta, desliga a TV, e se alguém bater na porta, não abre, diz que tu tá ocupado no momento e depois com essa pessoa, tá? Então, foco total, tá? Então, gente, né, muito obrigado por estar aqui presente. E eu descobri que existem 10 maiores dúvidas, né, das pessoas que começam a fazer o sistema e acabam esbarrando nessas dúvidas. E eu vou tentar responder elas, essas 10 maiores dúvidas, tá, de, sei lá, 70% das pessoas que começam a fazer o programa. E ainda a gente vai tentar responder algumas dúvidas, né, que vão surgindo aqui, né, vão surgindo aqui no momento, aqui embaixo nos comentários. Então, por isso, não deixe de comentar, tá? Então, para vocês terem uma ideia, essas 10 dúvidas que a gente vai abordar são as seguintes. Dúvida número 1, que é alimentos para acelerar a queima de gordura. Eu vou falar sobre isso, tá? Vou dar uma visão geral sobre isso e de uma maneira simples. A dúvida 2 seria como funciona, eu vou explicar como que funciona o dia do lixo, né, o famoso dia do lixo que eu defendo tanto, que é o dia da esbórnia, né, que se você realmente pode comer o que quiser, ou se você não quiser fazer um dia inteiro de lixo, como você pode fazer durante a semana para comer o que você realmente ama, por exemplo, uma pizza, um X, um brigadeiro, enfim. Tá? A dúvida número 3 é de quanto em quanto tempo você deve variar os exercícios Q48, é outra dúvida que surge bastante. A próxima dúvida seria como conciliar o treino de musculação com o Q48. Essa é uma dúvida recorrente e que com os alunos que a gente tem, né, offline, que é os alunos que a gente atende em academia, a gente utiliza, na maioria deles, musculação. E eu vou explicar para vocês como é que dá para ser feito com musculação, se você faz musculação, enfim. Outra dúvida é o que comer de noite, né, que surge bastante. E se eu não levar a dieta à risca, será que funciona? Essa é uma pergunta, eu vou responder, tá? Qual que é a probabilidade de você obter resultado, né? Se você não levar, não é a dieta, não gosto de falar dieta, mas esse hábito alimentar que eu classifico como SQA, que é Sistema da Qualidade dos Alimentos. Outra dúvida, é possível perder gordura abdominal mesmo depois de uma idade avançada? Essa é uma dúvida recorrente, porque tem muitas pessoas aqui, né, acima de 35 anos, então é uma dúvida recorrente que eu vou responder aqui. O que comer antes e depois do treino? Vou dar uma pincelada e dar algumas dicas, algumas ideias. Uma dúvida que surge bastante também é o Q48 ajuda a combater a flacidez? Essa é uma dúvida recorrente, vai ser respondida. E a última, né, das top 10 é: sou magra, mas tem gordura localizada. Consigo perdê-la com o Q48? Será que, né, a pergunta que as pessoas fazem, será que se mesmo eu não sou gorda, mas eu tenho um pouco de gordura localizada, eu consigo perder essa gordura localizada fazendo Q48? Essa é uma dúvida recorrente e eu vou responder, tá? Mas antes, gente, como eu estava falando com vocês, né, essa aqui é uma aula muito especial, vocês podem perceber que eu não faço isso sempre, então aproveitem ao máximo esse momento, coloquem embaixo as outras dúvidas que vocês têm, que eu vou tentar responder, essas que eu citei antes, e mais as que vão ser colocadas aqui embaixo. Então aproveite esse momento, né? Tem um ditado que um tio meu falava que era: cavalo encilhado não passa duas vezes. Então quer dizer o quê? Se o cavalo estiver passando, tu já tem que pegar ele, porque tu não sabe se ele vai passar. Na realidade, ele não passa duas vezes. Então é uma oportunidade agora de você sanar as dúvidas e acabar de uma vez com, né, mudando a situação atual. A maioria de vocês, né, todos me conhecem, né, mas a grande maioria me acompanha há muito tempo, e alguma parte recém acabou me conhecendo por agora. Então, só fazer um síntese de quem eu sou e de qual que é o meu objetivo e o meu sonho aqui, né, com todo esse programa de 48 horas, Q48. Tá? Então, eu sou Vinícius Possebon, prazer, né? E assim, gente, na realidade, eu tenho hoje
nós estamos no dia 25/6/2014, estou com 29 anos. E desde os 21 anos eu tinha um sonho, tá? E esse sonho, esse sonho eu comentava com o meu chefe, eu comentava com a minha família, eu comentava com meus amigos, e eu dizia, olha, daqui uns anos as recomendações de exercício para emagrecimento vai mudar. Você vai ver daqui uns anos as academias não vão ter mais esteira. E quando eu falava isso, as pessoas riam de mim, e até alguns chefes, né, que eu tive, falavam, olha, se tu continuar falando isso para os alunos, eu vou te demitir. Mas eu seguia com o meu sonho, enfim, eu tinha 21 anos, eu seguia com o meu sonho. E eu comecei a estudar, e eu via que as pessoas que iam para academia, elas iam 3 vezes por semana, ficavam 1h30. Daí depois elas iam 5, ficavam mais 1h30, 2 horas. E elas comiam que nem passarinhos, e passava 2, 3, 4, 6 meses, e perdiam, sei lá, 500 gramas, e a maioria delas, tá, eu vou dizer que nem emagrecia. Então eu me perguntava, nossa, mas como é que pode, né? Essas pessoas estão se frustrando, e cada vez mais exercício, menos comida. E eu pensava comigo mesmo, alguma coisa está errada. E foi aí que eu comecei a estudar mais a fundo sobre emagrecimento, tanto que o meu trabalho de conclusão na faculdade, em 2009, foi sobre qual o melhor exercício para perder gordura. E aí, fazendo uma revisão, estudando, né, lendo mais de 1.450 artigos, eu acabei descobrindo que o treinamento intervalado de alta intensidade, que é a base da Q48, é o melhor estímulo para se perder gordura. E eu comecei a estudar sobre alimentação, e eu vi também que dietas de contagem calórica, de comer de 3 em 3 horas, né, contar porções, também estava tudo errado. Porque essas pessoas, né, você pode ver, você deve ter algum amigo conhecido, ou até mesmo familiar, que controla porções a vida inteira e permanece igual, ou até mesmo às vezes engorda mais. Tá? E eu vi que estava tudo errado. E imagina eu, sendo da área, vendo que tudo está errado, né, eu quase caí. Na realidade, quando eu descobri tudo isso aí, foi como se eu tivesse tomado um banho de água gelada, e eu ficasse assim, pasmo e branco, porque eu pensei, meu Deus, tudo que eu aprendi na faculdade estava errado até então. E aí, eu fico imaginando, imagina uma pessoa leiga, né, como você que está aqui agora, né, o que imaginaria sobre isso, e como se sentiria se descobrisse que tudo está errado. Então eu sei que você está passando, você não está sozinho, tá? Eu estou junto com você nessa. E aí, foi daí que surgiu, eu disse, nossa, eu descobri isso, e aí eu levantei a bandeira e disse, alguma coisa tem que ser feita, alguém tem que, né, aumentar o tom de voz e falar para essas pessoas o que funciona, o que não funciona, o que é verdade, o que é mito, o que é balela e o que é realidade, tá? E a gente percebe que pelo o avanço dos estudos nessa área de exercício, eles estão acontecendo agora, e como o nosso país está em 88ª posição no ranking de educação, a formação que demora para chegar a passo de tartaruga. Então, né, eu consigo entender o porquê que as coisas demoram para chegar aqui no Brasil, e quando eu descobri isso, né, eu disse, nossa, agora eu vou ser o cara que vai levar essa mensagem para essas pessoas, e acima de tudo, essa é a minha missão. Na realidade, minha missão, ela é desafiar o senso comum e entregar para você que está aqui o que existe de melhor e mais avançado com relação ao emagrecimento e qualidade de vida. E é isso que faz eu acordar de manhã, na cama, levantar, e é isso que faz eu estar aqui gravando essa aula para você, tá? Hoje é uma quarta-feira, né? Podia estar descansando, mas não estou aqui gravando essa aula aqui para ver se você dá 1, 2, 3, 4, 5 passos em relação ao seu resultado, tá? Então, gente, muito obrigado por me dar um voto de confiança, porque eu sei que não é fácil, tá? Só que se você está aqui, agora a gente precisa que você tenha resultado, e eu me preocupo com o seu resultado, com o resultado de cada um que está aqui, tá? Então, gente, eu vou começar respondendo algumas dúvidas, tá? Que eu citei ali antes, tá? As top 10 dúvidas. E depois o pessoal aqui que está aqui comigo, né? Está aqui do meu lado, eles vão passar as top dúvidas também aí, vocês que estão aqui ao vivo, para responder a maioria delas, tá? Vamos tentar fazer com que vocês saiam daqui com todas as dúvidas sanadas, tá? Então vamos lá. A primeira dúvida que eu comentei era sobre alimentos para acelerar a queima de gordura. Gente, só deixa eu servir um chimarrão aqui, porque eu vou falar direto, eu vou ficar com a boca seca. E aí aqui pelo menos eu tomo uns goles de chimarrão com gengibre, tá? Aqui
Aqui dentro tem gengibre. Gengibre é um alimento termogênico, que quer dizer o quê? Que ele consome, ele queima gordura sem você fazer nada. Então, por isso que a gente colocou gengibre no chimarrão. Então, um alimento para acelerar a queima de gordura. Sobre esse assunto, eu até coloquei um vídeo no YouTube falando sobre isso, né? Que todos os alimentos de fonte proteica de origem animal, não de origem vegetal, eles tendem a elevar a sua temperatura corporal e fazer com que você consuma calorias, consuma gordura em repouso sem fazer nada. Existem alguns estudos mostrando que pessoas que comem mais proteína podem queimar até mais, queimar de 80 a 100 calorias a mais por dia sem fazer nada. Então imagina você comendo proteína e queimando 80 a 100 calorias, isso dá mais ou menos em torno de, sei lá, 20 minutos de caminhada. Então você está queimando 20 minutos de caminhada sem fazer praticamente nada. Então, alimento para acelerar a queima de gordura, eu divido eles, e vamos dividir em duas partes, tá? Tem os top 3 e o grande grupo de alimentos. O grande grupo de alimentos é as proteínas. Então, se você comer mais proteína, você vai fazer com que seu corpo, né, queime mais gordura. Até mesmo porque a proteína, ela não dá pico de insulina. O que é pico de insulina? Quanto mais pico de insulina você tem, é mais difícil de você queimar gordura. Então, a proteína faz com que você não tenha picos de insulina. Isso é muito importante para quem quer emagrecer. Muitas vezes você faz uma dieta com mais proteína e até acaba ingerindo mais caloria e emagrecendo muito mais do que fazendo uma dieta restritiva com menos caloria. Vamos supor, você pode fazer uma dieta de 3.000 calorias e emagrecer mais do que fazer uma dieta de 1.200 calorias. E isso eu passo, na realidade, eu dou essas dicas no e-book, né? Os 6 segredos testados para secar a barriga, né? Sistema Q48. E quem vai bem mais a fundo, né? Aplicando aquelas dicas ali que eu dou, tá perfeito, mas quem vai bem mais a fundo é o Rodrigo Polez, que é um grande parceiro meu, que a gente trabalha junto, né, a gente trabalha como parceiros, porque ele desenvolve bem essa área de alimento, enfim, de nutrição, e eu vou bem focado na área de exercício, tá? Então tem, enfim, só para citar. E os top 3 alimentos que eu falo, então, é a pimenta, o chá verde e o gengibre. Então, esses 3 alimentos são termogênicos. Se você conseguir inserir na sua dieta esses 3 alimentos, você vai queimar gordura sem fazer absolutamente nada. Agora, imagina você unindo o Q48, né? 15 minutos de treino, queimando gordura por 48 horas sem fazer nada, ingerindo esses alimentos também, proteína e mais 3 tops alimentos. Você vai transformar o seu corpo, literalmente, no que eu chamo uma máquina de queimar gordura sem fazer nada, tá? Então, eu aconselho você a pimenta, chá verde, né, uns 250 ml por dia tá ótimo, e gengibre. Gengibre tá aqui no chimarrão. Eu tomo direto gengibre, gengibre faz muito bem também para o sistema imune e tudo mais. Então, os alimentos para acelerar a queima de gordura são esses, que eu considero top 3. Chá verde, pimenta e gengibre, e o grande grupo, né, o macronutriente proteína. A outra dúvida é como funciona o dia do lixo, né? O dia da esbórnia, um dos dias que eu mais gosto, é um dos dias que eu como minha torta de bolacha, que eu sou viciado. Posso comer o que... As pessoas perguntam, posso comer o que quiser? Gente, no dia... se você faz o sistema de alimentação que eu indico, que é o SQA da qualidade de alimentos, né? Que é a base dele é o low carb, né? Você deve fazer o dia da esbórnia. Por quê? O dia da esbórnia vai fazer com que você controle a relação dos seus hormônios da tireoide. Por exemplo, o T3, o hormônio T3 e T4 da tireoide. Tá? Então, se você, vamos supor, você não se alimenta dessa maneira do sistema SQA, e aí você começa a fazer, a tendência é que esse metabolismo não é baixado. E para que ele não baixe, você faz esses dias da esbórnia para manter os hormônios estáveis. Então, esse dia da esbórnia pode ser um dia inteiro de esbórnia mesmo, tá? Tu pode chutar o balde mesmo, comer brigadeiro, comer pizza, comer X, comer pastel, tudo que tu quiser. Ou tu pode fazer o que eu digo de, às vezes a pessoa quer fazer na semana, né? Aí tu pode fazer 3 refeições, né, de esbórnia. 3 refeições seriam, na realidade, 3 vezes na semana, comendo... 3 vezes na semana você faz uma refeição de esbórnia, e aí no sábado ou domingo, que seria o dia inteiro de esbórnia, em vez de você fazer o dia inteiro na esbórnia mesmo, você faz só 2 refeições. Então, 3 refeições por semana de esbórnia e mais 2 refeições no final de semana, entre sábado e domingo. Tá? Então, é o que eu costumo dizer, 80% da tua alimentação vai ser... 80% da sua alimentação, ela vai ser
advém desse sistema SQA e os 20% que vem da Sborne, que faz parte, para que você também não viva num screaming, né, num regime escravo de alimentação, de exercício, porque comer que nem passarinho, né, ninguém aguenta. Então, as pessoas, a maioria das pessoas, como eu estou nessa área desde 2013, eu vejo que as pessoas não conseguem seguir a fio as dietas passadas hoje em dia. Então, a probabilidade de aderência nesse sistema que eu passo é comprovado em estudo de 97%, então de você conseguir levar para a vida inteira isso, e é assim que eu me alimento hoje. Só tomar um gole aqui para... E aí, outra dúvida, de quanto em quanto tempo eu devo variar os exercícios Q48? Na realidade, a gente sabe que quanto mais você variar os exercícios, melhor, menos o seu corpo se acostuma. Como o programa Q48 é 8 semanas, então você não precisa se preocupar, porque no livro eu já dou, né, eu já passo como é que seria a frequência, tem o calendário também, você pode seguir lá. Então, o ideal é assim, tem treino iniciante, intermediário, avançado, tem mais que uma opção. Você pode intercalar como você achar melhor. O importante é que você se mantenha no nível que você está. Se você está no nível iniciante, você só vai intercalar os exercícios iniciantes. Se você está no intermediário, só vai intercalar os exercícios intermediários, e assim por consequência, tá? E como conciliar, né, o treino de musculação com o Q48? Essa foi a pergunta. Você tem três opções. Uma opção é, você pode fazer antes do treino de musculação, faz o treino Q48. Você pode fazer depois da musculação, treino Q48. Ou você pode fazer simultaneamente, isto é, você pode fazer 1 ou 2 exercícios de musculação e sem descanso realizar um exercício de Q48, só que tudo sem descanso. Por exemplo, você faz puxada, aquela que puxa aqui, com o leg press, aquele que empurra o peso, e no meio faz burpees, que é aquele lá para trás, para frente e salto. Faz, sei lá, 15 repetições de burpees ou 20 segundos de burpees. Você pode fazer um circuito intercalando musculação com Q48, é uma ótima alternativa, e é assim um tipo de modelo que a gente utiliza, né, na academia, quando a gente atende as pessoas na academia. Outra pergunta é o que comer à noite. Gente, como é que tá aí? Tudo certo? Como é que tá aí? Tudo certo? Sim, estão chegando as perguntas. Chegando. Quando ele quiser. Tá. Então tá, continue postando as perguntas, daqui a pouco o Beto vai me passar aqui as perguntas, tá? Eu vou responder mais uma aqui, e aí depois ele me faz uma pergunta aí que está sendo, né, bastante solicitada aí embaixo. A outra pergunta é o que comer à noite. Essa é uma grande pergunta, né? As pessoas se preocupam muito no que comer à noite. E o que comer à noite não é, como que eu posso dizer, não é complicado, é o mais simples possível. O que você teria que evitar à noite, na realidade você poderia comer um pouco de tudo. Mas eu procuro dizer para você evitar algo, porque se eu disser coma um pouco de tudo, as pessoas vão chutar o balde demais. Então, se você puder evitar massas e pães de noite, perfeito. Se você quiser comer algum carboidrato no período da noite, tá? Sei lá, 8, 9 horas da noite, 7, 8, 9 horas da noite, você poderia optar entre aipim, batata doce ou batata inglesa, tá? Esses alimentos eles possuem um baixo índice glicêmico que faz com que você não tenha tanto pico de insulina. E aí sempre acompanhado, mas antes de tudo você tem que pensar na proteína e nos legumes, né? Então pense na proteína antes. O que eu vou jantar hoje? O que tem de proteína? Vai ser frango, vai ser carne, ou vai ser peixe? O que vai ser? Então escolhe um desses três. Faz um prato junto com salada. Se você comer isso aí com uma salada, com vagem, brócolis, tomate, enfim, você não vai nem precisar do carboidrato, tá? Mas se você quiser carboidrato, aí você pega uma proteína e coloca uma batata doce, 50 gramas de batata doce, ou você bota uma batata inglesa, ou você bota um aipim, que são os meus preferidos por causa do pico de insulina. Tá? Então não tem segredo mesmo, é só optar por alguma fonte de proteína e colocar lá, tá? Uma pergunta aí, então... Bom, então tem várias pessoas, Estela, Daniele Barros, Shelly, Priscila, Andressa, que perguntam que elas estão perdendo medidas, mas não estão perdendo peso. Por que isso, Vinícius? Tem uma pergunta recorrente aqui que é, eu estou perdendo medidas, mas não estou perdendo peso.
E eu vou dizer para você que isso é uma boa notícia, não é uma má notícia. Por quê? Porque provavelmente, né, como a queima de 48 horas são exercícios de alta intensidade, o que pode estar acontecendo? Você pode estar ganhando um pouquinho de massa magra por causa da sua carência muscular. E aí o que acontece, né, primeiramente, com o corpo, você reduz os depósitos localizados de gordura, né, reduz medida, e aumenta a massa magra e o peso na balança ele não se altera significativamente. E isso não é só bom no curto, no médio, mas também no longo prazo, porque isso vai conferir segurança para você no longo prazo de poder comer um brigadeiro, poder comer uma pizza, um X, aquilo que você mais ama sem ter o risco de ganhar peso, tá? Então, essa redução inicial somente de gordura, que algumas pessoas têm, né, algumas já reduzem bastante o peso, outras já reduzem bastante medidas e não muito peso. Ela é ótima, porque você está tendo um emagrecimento de qualidade, tá? E eu digo que o que você tem que fazer é tentar esquecer a balança, né? Pegar a balança e jogar pela janela do quarto, tá? Ela porque o peso, na realidade, ele é uma métrica de vaidade apenas, tá? Ele não significa quase nada. É óbvio que se a pessoa for obesa e sobrepeso, o peso ele vai diminuir consequentemente. Agora, se você é uma pessoa que só tem um pouquinho de gordura localizada, o peso ele não vai se alterar tanto, tá? Então, se preocupe inicialmente realmente com as medidas e não só com o peso na balança, tá? Vou continuar aqui. É uma pergunta recorrente que eu tinha falado também das top 10, se não levar a dieta à risca, né? Funciona? Então, gente, vocês podem perceber que o programa é de 8 semanas, né? E como eu garanto resultados em 8 semanas, eu digo para as pessoas, você tem que seguir religiosamente o que eu estou propondo para você obter o resultado que eu estou te prometendo. Agora, se você não quiser ter o resultado na ponta da faca, como eu estou prometendo, aí você realmente não precisa seguir a risca, né? Tudo que eu estou falando com relação à alimentação. Com relação ao exercício, sim, mas com relação à alimentação. O que vai acontecer é que você vai demorar um pouquinho mais para obter resultado. Mas agora eu te pergunto, você quer obter 1 ano de resultados em 8 semanas ou você quer demorar para obter resultado? Então, muitas vezes no início você vai ter que abrir mão de algumas coisas. E tem até um vídeo meu no YouTube que eu falo de uma dica boba para emagrecer, e essa dica boba é renunciar. Se você está passando por esse processo de redução de peso, de qualquer coisa na sua vida, você sempre vai ter que renunciar a algo. Então, se você conseguir renunciar e aplicar 80% que eu estou falando com relação à alimentação, aí é perfeito, tá? Mas, se você não aplicar, você vai obter resultado, mas vai demorar um pouquinho mais, porque a alimentação, né, dessa maneira como eu proponho, é como se fosse uma luva para a mão, tá? Elas encaixam perfeitamente. Tem alguma outra pergunta recorrente? Sim, tem várias pessoas que, por exemplo, têm algum problema na coluna, algum problema no joelho, artrose no tornozelo. O que essas pessoas podem fazer? Essa pergunta ela é bastante recorrente também, que eu tenho problema no joelho, eu tenho problema na coluna, eu tenho artrose e artrite, enfim. Gente, se vocês não sabem o que é esse problema, vamos supor, eu tenho dor no joelho, não sei o que é, eu tenho dor na coluna, não sei o que é, eu tenho artrose, eu tenho certeza que é artrose. Enfim, se você tem dor e não sabe o que é, primeiramente, por favor, procure o médico, tá? Esse cara vai conseguir dizer para você se você está liberado ou não para o exercício. E como eu não estou pessoalmente com cada um, eu não posso adiantar. Mas agora, se você tem na maioria das vezes, essas dores no joelho, na coluna, elas são dores porque a musculatura está fraca. Então, basta você realizar 1, 2 semanas de exercício, você já vai sentir essa musculatura um pouquinho mais forte, já vai diminuir a dor. É óbvio que no início pode doer um pouquinho mais, mas é normal, porque o seu joelho, a sua coluna está com algum processo de inflamação por causa da musculatura fraca. Mas você tem que ter certeza de que esse problema é apenas, né, fraqueza muscular. Por isso que eu peço sempre que procure o médico, por favor, de nada substitui uma consulta cara a cara com esse profissional. Agora, se você tem condromalácia no joelho, né, ou algum problema de hérnia, aí é só você cuidar com exercícios de impacto, como por exemplo os saltos e agachamentos profundos. Então, em vez de você fazer agachamento profundo, você faz agachamento só até 45 graus, né? Se você tem um pouquinho de dor, tem hérnia, né, faça um movimento um pouquinho mais lento e procure não saltar para não ter impacto na coluna. É simples, tá? Então, até as pessoas que adquirem e postam isso lá na área de membros, a gente sana todas essas dúvidas aí, tá? Agora, tem uma outra pergunta aqui que é possível perder gordura abdominal mesmo depois de uma idade avançada? Essa é uma pergunta, né, que eu citei no início, que eu ia tirar essa dúvida.
É possível, totalmente possível. A diferença é que a gente sabe que quando você está com uma idade avançada, os seus hormônios eles já estão trabalhando um pouquinho mais lentamente. Então, o processo de uma pessoa que está acima de 35 anos, realmente, ele pode demorar um pouco mais. Vamos lá, se uma pessoa normal tem resultado em 1 ano de resultado em 8 semanas, essa pessoa pode demorar 10, 12 semanas para obter esse resultado de 1 ano. Mas é possível sim, até mesmo porque os exercícios de alta intensidade, que é a queima de 48 horas, eles vão proporcionar uma autorregulação dos seus hormônios que fazem, né, que potencializa a redução de gordura, como GH, adrenalina e noradrenalina. Então, você consegue sim perder gordura abdominal após uma idade avançada, não se preocupe. O que acontece é que pode demorar só um pouquinho mais, mas não é muito, só um pouquinho mais por causa da relação hormonal. E como esse sistema de treino eleva alguns hormônios que fazem redução de gordura, né, não tem problema, só demora um pouquinho mais. Outra pergunta aqui, o que comer antes e depois do treino? Essa é uma pergunta que depende muito, né? Mas você pode, eu vou dar 2 dicas aqui para você já poder implementar. Você pode comer, enfim, tem o Sukugumi no YouTube, que eu indico, né? Você pode tomar 1h30 antes, digita lá Sukugumi no YouTube que você vai ver. Ou você pode um iogurte natural, né? Um iogurte natural com uma banana. É perfeito 1 hora antes ali, porque o iogurte tem um pouquinho de proteína e a banana tem frutose, carboidrato para dar energia para vocês. E depois do treino é sempre importante você comer proteína, né? Qualquer fonte de proteína, sei lá, frango, peixe, qualquer coisa, você pode, não tem segredo, tá? Mas pense que depois, antes, se você puder comer um iogurte com uma fruta, perfeito, e depois alguma fonte de proteína como peixe, frango ou até mesmo carne, tá? Vamos lá. Essa pergunta, o Q48 ajuda a combater a flacidez? Essa é uma boa pergunta. Gente, com o passar do tempo, com o passar do tempo, ou até mesmo se você for uma pessoa que ganhou muita gordura ao longo da vida, você pode perder um pouquinho de colágeno, tá? E se você perde colágeno, essa pele, ela fica mais elástica, né? Você perde o colágeno na pele da pele e fica com flacidez. E existe a flacidez que é somente gordura. Então é o seguinte, com relação, se é uma flacidez que é de gordura, com certeza combate a flacidez, né? Porque ela vai reduzir todos os depósitos de gordura. E quanto mais intenso for o exercício, quanto mais rápido for o movimento, maior a tendência disso acontecer, de você diminuir essa flacidez. Agora, se você for uma pessoa que foi obesa, ou até mesmo com sobrepeso, você pode ter sobrado um pouco de pele. E aí o que acontece? Você faz o Q48, ganha um pouquinho de massa muscular, mas aquela pele continua lá. Então é algo que teria que ver, né, para ver com suplementar com colágeno, enfim, para melhorar, né, a elasticidade da pele. Então, se for flacidez decorrente de gordura localizada, melhora. Agora, se for flacidez decorrente de gordura que você acumulou na vida e sobrou aquela pele, aí você tem que dar uma olhada para ver se você está ingerindo, né, a quantidade ideal de colágeno. A outra dúvida aqui, né, a última, na realidade, das top 10 que eu comentei, sou magra, mas tenho gordura localizada. Consigo perdê-la com o Q48? Essa é uma ótima, muito boa pergunta. Funciona da seguinte maneira, a gente tem visto com o programa que, assim, pessoas que possuem somente um pouquinho de gordura localizada, tá, mas que não estão com sobrepeso, elas reduzem em torno de 6 quilos em 8 semanas. Pessoas com sobrepeso, a gente tem percebido que essas pessoas têm perdido em torno de 10 quilos em 8 semanas, e pessoas com obesidade têm perdido em torno de 17 a 18 quilos em 8 semanas. E aí, se você é uma pessoa que não tem sobrepeso, tá, mas só tem um pouquinho de gordura localizada, é nisso aí que o sistema Q48 vai atuar. Por quê? Porque ele vai levar, o raciocínio elementar e simples, ele vai levar os hormônios que fazem redução de gordura. Aí você é magro, tem um pouquinho de gordura localizada, você faz exercício de alta intensidade, eleva os hormônios que fazem a redução de gordura, né? E você acaba reduzindo a gordura localizada. Existem algumas pessoas que têm tendência a armazenar gordura na barriga, outras pessoas têm tendência a armazenar mais gordura na região da coxa, outras na região do bumbum. E depende de pessoa para pessoa, né? Essa genética que determina isso. Mas, como um exercício de alta intensidade, ele vai ter a tendência de reduzir essa gordura localizada, o Q48, tá? Então, com certeza,
você pode perder gordura localizada fazendo exercícios Q48. E lembre-se, não é fazendo exercícios, vamos supor, tem gordura no abdômen, não é só fazendo abdominal que você vai reduzir essa gordura, mas sim exercícios de alta intensidade para estimular a liberação desses hormônios. E é por isso que o sistema Q48 foi criado pensando nisso, né, em como elevar de maneira abrupta esses hormônios que fazem redução de gordura. Se você é uma pessoa que tem magra e tem gordura localizada, pode ter certeza que ele vai melhorar ao máximo isso aí. Gente, essas foram as maiores dúvidas. Agora eu já respondi algumas aí que vocês colocaram, eu vou tentar responder mais algumas dúvidas que vocês estão fazendo aqui embaixo, tá? Pode me dizer. Bem, o Hugo Ribeiro e Jaqueline Santos, eles perguntam se tem algum problema se pratica os exercícios diariamente. Tá, a pergunta é a seguinte, estão perguntando se tem problema fazer os exercícios Q48 diariamente. Na realidade, como são exercícios de alta intensidade, se você é uma pessoa iniciante, a gente, né, preconiza que você faça de 3 a 4 vezes, mas se você se sentir bem, pode fazer, só que no máximo 6 vezes, no mínimo um dia de descanso na semana. E se você for intermediário avançado, você pode fazer 6 vezes na semana, né, com um dia de intervalo. Sempre dê um dia de intervalo, que ele é importante para fazer com que o seu corpo recupere de todo o esforço, tá? Então 6 vezes por semana tá ótimo. Pode usar. Bem, Rafaela pergunta, engordei depois da gravidez, você pode me ajudar? Também perguntando sobre emagrecimento após a gravidez, se pode fazer amamentando ou não. A pergunta é, engordei depois da gravidez, né? Posso fazer? Vai me ajudar? Com certeza. Na realidade, no mundo offline, eu tive muitas alunas, né, que foram grávidas, e aí depois a gente voltou com o treinamento. Então depende da tua situação da liberação do médico. Então o médico liberou, agora tu já pode fazer exercício. Então você pode, quanto antes você puder, você, né, começa a fazer exercício. Então não tem problema nenhum. E eu digo para você fazer o mais rápido possível, para que você consiga voltar a ter aquele corpo que você tinha antes, ou até mesmo melhorar o corpo que você tinha antes, dando um estímulo forte de alta intensidade que é o anticoncepcional. Então, uma pessoa que recém teve filho, né, espera a liberação do médico para saber se está tudo certo, com relação até mesmo à pressão arterial, que algumas grávidas têm problema de pressão arterial durante a gravidez, e já começa com exercício de alta intensidade, já começa treinando inteligentemente, começa treinando com a maneira correta, com a maneira correta, na realidade. Bem, Andrea Campos pergunta sobre o uso do Whey Protein, como pode utilizá-lo? Perguntaram sobre o uso do Whey Protein. O Whey Protein é um dos suplementos que existem bastante estudos comprovando a sua eficácia. Então você pode tomar, se você treina de manhã, eu prefiro tomar ele antes do treino, 40 minutos antes do treino, tá? Porque daí depois você almoça e não atrapalha seu almoço. Se você treina de tarde ou de noite, tome depois do treino. Muitos estudos mostram que se você ingerir antes ou depois do treino, não influencia com relação ao resultado, dá na mesma. Então, já que de manhã você vai treinar de meio-dia, desculpa. Já que de manhã você vai treinar de meio-dia, então toma de manhã uns 40 minutos antes. E se você for treinar de tarde ou de noite, você pode tomar depois. Até no início eu falei do livro do Rodrigo Polesso. Daqui a pouco, se alguém estiver interessado, vai abrir um botão, né, para você clicar, e se você quiser se interessar, se você quiser, né, dar um passo, né, mais longe ainda com relação à alimentação, e entender especificamente como funciona, clica no botão aqui e dá uma olhada no material do... se você quiser dar um passo, né, maior no seu emagrecimento, você clicaria e adquire. Na realidade, algumas pessoas elas conseguem, eu percebi que algumas pessoas com as dicas elas conseguem, algumas elas precisam de algo a mais. Então, qualquer coisa, se você precisar de algo a mais, clica no botão que vai abrir daqui a pouco aí. Acho que daqui 5 minutos vai abrir o botão, você clicaria, tá? Bem, Andressa Borges pergunta também sobre alimentação. Fazer apenas 3 refeições por dia dificulta a eliminação dos quilinhos extras? A pergunta é, fazer só 3 refeições por dia elimina os quilos extras? Sim, não se preocupe em comer 6 vezes por dia, 5 vezes por dia. Se você comer a quantidade
ideal para você se sentir saciada utilizando o sistema SQA ou a dieta low carb, que é o emagrecer de vez que o Rodrigo Polesse indica, né? Direitinho como é que funciona. Ele tem um método revolucionário e mais um método lá que ele ensina no livro dele. Você pode comer 3 vezes por dia e acabou. Você come até se empanturrar. É isso mesmo que acontece. Você come até se empanturrar e consegue ainda obter resultado. Então não se preocupe comer de 3 em 3 horas, não se preocupe comer 6 vezes por dia. Os estudos mostram que isso não acelera o metabolismo, que isso é balela. Então interessa realmente o que você come e qual tipo de alimento você está ingerindo, né? Porque esse sistema, né, do emagrecer de vez, SQA, né, ensinam como é que funciona. Bem, Leonardo Paiva pergunta: a prática paralela de atividade aeróbica, como caminhadas, treino, associadamente ao programa, pode prejudicar a velocidade de perda de peso? A pergunta é a seguinte: se eu fizer exercício aeróbio, né, caminhada, corridas, né, vai atrapalhar o sistema Q48? Gente, como vocês sabem, eu não sou adepto ao exercício aeróbio. Então, eu costumo dizer que a única coisa que você perde fazendo exercício aeróbio é o tempo. Mas existe um único motivo para você fazer. O único motivo é se você gosta. Então, se você gosta, pode continuar fazendo. Mas faça com que essa prática que você está fazendo não atrapalhe, né, na sua frequência com relação aos treinos Q48, tá? Porque muitas vezes o cara faz o Q48, tá cansado, e aí no outro dia foi dar uma corridinha ou foi caminhar e ficou cansado, não conseguiu fazer o Q48. Então isso vai atrapalhar. Agora, se você seguir direitinho a frequência, não vai te atrapalhar. Mas, eu digo, faça isso somente se você gostar, tá? Porque senão não há necessidade alguma de sair correndo por aí como um rato de laboratório ou fazendo horas e horas de exercício, né, de longa duração. Só se você gosta, só por prazer mesmo. Bem, Rosemary Cruz pergunta: como faço para participar da queima de 48 horas? Bem, também tem Aline Santos. Ela gostaria de ter mais ânimo. Que poder comer ou beber? Gostaria de ter mais ânimo para fazer o treino. Gostaria. Algumas pessoas perguntam como ter mais ânimo. Na realidade, se você está sedentário, né, você tem um estilo de vida sedentário, provavelmente você não vai estar com muito ânimo, né? Então, o que eu tenho para dizer para esse perfil de pessoa que não tem ânimo é que dê um voto que tente criar na sua cabeça, né, colocar como um compromisso e tentar fazer com que você obtenha uma frequência de exercícios, né, de 2 semanas a fio sem falhar, que isso já vai fazer com que você obtenha mais ânimo. E no início, realmente, é difícil, você não tem ânimo, né? Só que você tem que entender que a partir do momento que você proporcionar essa mudança, né, no seu corpo de 2 semanas de exercícios, né, uma frequência boa, você já vai melhorar o seu ânimo, tá? Então, na realidade, não tem segredo, tem que fazer mesmo e é o que é. Depois das 8 semanas, como pode utilizar o sistema da queima de 48? Depois das 8 semanas, como que eu posso utilizar o sistema Q48? Essa é uma boa pergunta também. Depois, acabou as 8 semanas, aí você já está no nível avançado, você vai ter que treinar em torno de 5 a 6 vezes na semana, e aí você pode fazer algumas semanas assim, treinou 6 vezes, tá? Treino avançado. Dentro desses 6 dias você pega mais 2 dias e faz um treino intermediário. Então você faz 6 vezes na semana avançado, e mais 2 dias da semana você faz 2 treinos, que daí esse outro treino é um treino intermediário. E assim você pode seguir, né, para sempre. O que você indica nos lanches entre as refeições? Essa pergunta é boa. O que você indica, né, no lanche, né, entre as refeições? Eu sempre indico nada de barrinha de cereal, tá? Se você puder optar por castanhas do Pará, do caju, nozes, né, eles possuem gorduras boas, né, que fazem que você mantenha a sua saciedade o maior tempo possível. Então, até mesmo uma porção de frutas. Porção de frutas eu deixaria na segunda categoria. Primeiro eu colocaria assim, um iogurte natural ou nozes, castanhas do Pará, castanhas do caju, enfim, tá? E porque isso vai fazer com que você mantenha a sua saciedade mais longa. E se você comer uma porção de frutas, você ainda é bom, só que você corre o risco de ter fome
cedo. Então eu prefiro não ter fome, né? Não viver esse regime de fome. Então, castanhas do Pará, do caju, nozes ou iogurte natural, tá de bom tamanho. Gente, de repente já até abri, tem o link ali, se vocês quiserem conhecer o emagrecer de vez, clica ali no link, né? E dá um passo aí no seu emagrecimento. Vamos lá, vamos para mais dúvida aí. Aqui estão chegando as perguntas. Diz Cláudia Zamaia: depois dos exercícios, sinto muita ardência na barriga e um peso enorme nas pernas. Isso é sinal de que está funcionando? A pergunta é: depois do exercício, você sente ardência, né, na barriga e nas pernas? E ela está perguntando se isso é sinal de que está funcionando. Sim. Essa ardência que você sente aí quando está fazendo exercício é porque você está causando, como é que eu posso explicar para vocês de uma maneira fácil? Você está criando um ambiente favorável para a queima de gordura, liberando alguns, né, alguns elementos como hidrogênio. O hidrogênio é o responsável pela ardência. Então, quanto mais ardência você tiver, mais intensidade você está trabalhando e mais seu corpo vai ficar recuperando, né, vai ficar comendo gordura no processo de repouso. Então, uma coisa que pode confortar vocês é o seguinte: ficou doendo um pouquinho a barriga, as pernas, isso significa que o seu metabolismo vai estar trabalhando muito mais no processo, né, de descanso e de repouso. Tá? Isso é ótimo, seu metabolismo vai estar queimando muito mais gordura em um prazo de 48 horas, muitas vezes pode até chegar a 72 horas, tá? Então é um ótimo indício de que está funcionando. Pode mandar? Isso, bem. Tem várias perguntas chegando, aos poucos. Gente, vamos mais uns 10 minutos de pergunta aqui, tá? Daí a gente vai encerrar. E espero que vocês, a partir de agora, quando acabar, já façam um treino, amanhã da manhã acordem com uma outra vida, tá? Vamos lá. Bem, Rodrigo de Freitas nos pergunta se acha que o sistema Q48 pode causar enxaqueca? A pergunta é se tu acha que se o sistema Q48 causa enxaqueca. Não, na verdade, isso depende de pessoa para pessoa. Se você tem problema de enxaqueca, não é o exercício que vai proporcionar. Ou se o que pode ser, de repente, é que se você tem pressão arterial alta, aí você tem que saber se você tem ou não. Qualquer tipo de exercício poderia lhe causar enxaqueca, mas não é causa e efeito da Q48 causar enxaqueca, tá, gente? Fiquem tranquilos. O Anasatz diz: quem tem o coração que dispara e não pode passar dos 150 batimentos, pode fazer o treino? A pergunta é quem tem coração, né, que acelera rapidamente e que não pode passar de 150 batimentos, pode fazer o treino? Aí, se você tem algum problema, né, cardíaco, aí eu digo para você não fazer, realmente procurar um médico, tá, nessa situação aí. Não tem como. Diz Dandara Moraes: Vini, quando faço os exercícios, começo a sentir queimação. Preciso parar? Está correto? Como é que é a pergunta? Ok, diz que a pessoa começa a sentir queimação, se precisa parar. A pergunta é se você está treinando e sente queimação, precisa parar ou não? Não, essa queimação é normal, porque são exercícios de alta intensidade com muito pouco tempo de descanso, então vai queimar, e essa é a ideia. 5 minutos no máximo de exercício para queimar mesmo, então nada mais de 60 minutos. Com 5, 10 minutos você já queima, e essa queimação ela é normal, procure mantendo assim. Ok, a Isis Bueno: já faço o programa há quase 8 semanas e ainda tenho flacidez. Você recomenda então que consuma colágeno? A Isis Bueno, uma grande seguidora do Instagram, tudo bem? Ela perguntou se ela já faz o treino queima de 48 horas e ela tem bastante flacidez, né? E ela quer saber se toma colágeno, né? Provavelmente, Isis, né? Você me falou que teve, né, emagreceu 20 quilos já, né? Então pode ter sobrado um pouco de pele por causa que quando você aumentou muito o peso, né? Essa pele esticou e perdeu colágeno. Aí eu acredito que o colágeno ele pode te ajudar nesse quesito flacidez, tá? Mas continua com os treinos, que eu vejo que tu tá se puxando, que você pode melhorar muito mais, com certeza. Aqui, você mais ou menos respondeu, mas quem tem hipotireoidismo, esse mesmo método funciona? A pergunta: quem tem hipotireoidismo funciona? Gente, quem tem hipotireoidismo funciona, desde que os hormônios estejam controlados. Se os teus hormônios não estão controlados, né,
T3, T4, aí não vai funcionar. Você pode fazer qualquer coisa e não vai funcionar. Agora, se os hormônios estiverem controlados, você estiver tomando o remédio tudo certo, aí funciona normalmente. Agora, se você não tiver controlado, qualquer coisa que você faça na vida, né, não vai funcionar, tá? Então, controle os hormônios e aí faça Q48 que vai dar o mesmo resultado que uma pessoa normal, não tem problema. Gente, a gente está quase acabando aqui. Mais 2 perguntas aqui e a gente finaliza, tá? Vamos aguardar, de repente que chegue mais 2 perguntas. Isso, mais 2 perguntas. Vamos aguardar aqui chegar. A pergunta, tem uma pergunta aqui que é, como diminuir a vontade de comer doces? Essa é uma ótima pergunta, né? Como diminuir a vontade de comer doce? Alguns estudos mostram que exercícios de alta intensidade, que é a queima de 48 horas, diminuem em até 16% a vontade de comer, tá? E exercícios de longa duração, que é o aeróbico, a corrida que todo mundo teme fazer, aumentem até 38%. Então, só o fato de vocês já estarem fazendo a queima de 48 horas, vocês já vão ter a tendência de diminuir em 16% a vontade de comer. Então, gente, é simples, é só aplicar os treinos que isso vai acontecer. Eu recebo direto relato de pessoas que começaram a fazer os treinos 1 ou 2 semanas depois e não sentiram nenhuma vontade de comer doce. Tá? Então só faça exercícios de alta intensidade, faça Q48, que vai diminuir a vontade de comer. Vou ver aqui a última pergunta. Essa é uma pergunta boa. Diz que costuma fazer antes do queima de 48 horas esteira ergonométrica intervalada, em média e alta intensidade por 10 minutos. Está fazendo certo? A pergunta é, costumo fazer antes do Q48 esteira ergométrica intervalada em média e alta intensidade por 10 minutos. Estou fazendo certo? Essa é a pergunta. Sim, se está em média e alta intensidade, né, em tiros, por exemplo, na esteira, faz tiro de 1 minuto, recupera 1 minuto. Faz tiro de 30 segundos, recupera 30 segundos. Aí sim. Mas procure manter esse baixo volume, 10 minutos apenas, e vá fazer a queima de 48 horas, tá? Então, gente, acho que ficamos por aqui, tá? Muito obrigado pelo comprometimento de todos vocês, tá? Em estar aqui comigo, né, presencialmente. Eu tiro o chapéu para vocês, porque vocês poderiam muito bem estar fazendo outra coisa, mas vocês realmente estão interessados em dar um passo, né, no futuro emagrecimento de vocês e qualidade de vida e autoestima, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, postem na área de membros lá do Q48, que a gente vai tentar resolver elas especificamente para fazer com que o atendimento de todos vocês seja o mais individual possível, tá? Então, eu fico por aqui. Qualquer coisa, estamos juntos e bom saber que vocês estão comigo nessa missão aí de mudar as recomendações de exercício e emagrecimento no Brasil. E eu quero receber, né, a foto de antes e depois em depoimento gravado de vocês, que eu vou mandar a camiseta, né? Essa camiseta que eu mereci para você, porque essa camiseta aqui ela não tá vendo, tá? Essa camiseta ela só vai ganhar quem merecer, e ela tá ficando pronta para entregar para vocês. Então, foto de antes e depois, depoimento gravado, dizendo como a queima de 48 horas te ajudou e quanto você perdeu, e essa camiseta é sua. Só vai ter essa camiseta quem realmente merecer, ela não está vendo, tá? Muito obrigado pela atenção de todos, e eu fico por aqui. Agora eu vou tomar mais um chimarrão com gengibre, então espero que essas dicas aí tenham né, e todas essas dúvidas tenham sido sanadas mesmo, tá? Um forte abraço, pessoal, e até a próxima.